Hey girl, Hello! Como hi, estamos? tudo bem? Tô E você? ajeitando aqui. I'm good. E aí? E aí, what's up? Not much, and you? Nothing much. That's good. Uh, Ei, esses cabelos da gente, né? É uma yeah, história that's isso. the problem. You That's fixing our yours, I'm problem. fixing mine, and that's it. I put on some makeup and I because you don't tried have a filter. to. You can use a filter, it's fine. No, but no, let's leave it off. Yeah, that's great. All right. Hi, guys. Hello, everyone. Manu, so what time is it? Is it 7? Not yet. It's a minute to. Okay, So, we can wait a little. I'm just looking there because there we go. is it 7? 7 sharp, yeah. Okay, so hi, Manu. Hello. Welcome to Kitchen Talks and Talks. Thank you very much for being with us, for coming tonight for this second session of our Tips and Talks. Thanks for the I'm very glad invitation. you're here. And I know you have a lot to share with us tonight, right? Ok, guys, we've talked, eu e a Manu conversamos, e nós achamos que devemos fazer a live em português, right? Yep. Porque sabemos, yeah, because we know some people, yeah, would like to participate, and sabe que tem gente que quer participar e ainda tem alguma dificuldade. E como são as dicas, né, de inglês, a gente achou que é interessante fazer a live em português. Então, primeiramente, né, Manu, pode se apresentar para a gente. Então, quem é Manu? Who is... All right, very good. So, para começar, então, como Fernanda disse, meu nome é Emanuele, vulgo Manu, mais conhecida como Emma. Alguns chamam de teacher, só não dá tia, mas tá tudo certo. Enfim, eu sou professora de inglês já desde os 18 anos, já tem muito tempo que eu trabalho com língua inglesa e eu sou doutoranda em linguística aplicada. Eu trabalho com ensino de língua inglesa, mais especificamente a minha tese é sobre inglês, eu já ia falar inglês, Fernanda, inglês como meio de instrução no ensino superior. É, é isso. Acabei de chegar da Escócia, a gente já pode falar sobre isso? Yeah. A Manu, então, acabou de chegar da Escócia, né? Então, lembrando que esse quadro aqui eu convido conhecidos, amigos que tiveram ou estão tendo alguma experiência fora do país, para eles trazerem para a gente alguma questão da língua inglesa e um pouquinho da experiência, né, de viver fora. Então, Manu, por que que você estava na Escócia, então? Você chegou ontem, né? Antes de ontem, Eu cheguei domingo, já nem sei mais quanto domingo. tempo, Olha, tô um pouco perdida no tempo. Eu acabei de chegar, eu cheguei domingo, fui fazer parte do meu doutorado na Escócia. A gente chama aqui no Brasil, o termo é doutorado sanduíche. Mas até acho que já foi comentado na live da Fernanda, na outra live. Esse termo é um termo muito delicado porque ele é inexistente lá fora. Então, a maioria dos bolsistas tem problema quando eles vão procurar por um sandwich doctorate abroad, porque isso não existe. Mas, anyways, então fui fazer esse período de 6 meses na Escócia, eu fiquei na Universidade de Glasgow. Eu fico vendo as pessoas que ficam entrando e quando eu reconheço, eu quero falar oi com elas. Oi, Ana! É, e aí eu fiquei 6 meses na Universidade de Glasgow como pesquisadora visitante no grupo com a professora doutora Nicola Galloway, que
Dá muito orgulho. Contribuiu bastante com a sua pesquisa, né? Contribuiu com a minha formação como pesquisadora. Eu costumo dizer que eu me transformei numa pesquisadora muito melhor depois de Glasgow. Pois é. E antes da gente falar da língua inglesa, como é que foi a adaptação lá? Então, como eu sou professora de inglês, e há um tempo atrás, acho que foi 2013, 2014, eu trabalhei muito com os meninos do Ciências Sem Fronteira, que é um dos dos programas de internacionalização do país, e um dos meus alunos foi para a Escócia, ele ficou na Universidade de Glasgow. E a gente continua amigo até hoje, então ele vivia falando comigo. Você vai ver, nossa, o inglês de Glasgow é assim, o inglês de Glasgow é assado, que não sei o quê. E aí eu comecei a procurar alguns vídeos com o sotaque de Glasgow, né? Mas assim, é só estando lá pra gente ver. O sotaque da Escócia é um sotaque muito peculiar. E aí, quando a gente fala de Glasgow, piora um pouco a situação. O nascido em Glasgow, ele é conhecido como Glaswegian. E o Glaswegian English, ele é muito mais pesado, muito mais puxado que qualquer outro inglês da Escócia. E eu costumo brincar que quando eu descia para Londres, foram poucas as vezes que eu fui. Na Inglaterra eu fui 4 vezes. Eu fui uma vez para Oxford, uma vez para Alnwick e 2 vezes para Londres. Mas quando eu entrava na Inglaterra, o inglês era assim, parecia música para os meus ouvidos, porque eu falava, nossa, que fácil de entender, nossa, tá tranquilo demais. Sabe? Quando a gente subia para a Escócia, era mais punk, assim. Eles eram muito puxadinhos, assim, o sotaque era bem complexo. Mas tudo é A prática sua nessa vida, né? orientadora era de lá mesmo. Mas aí o que que acontece? Como a gente é da área da linguística, a minha orientadora morou anos no Japão e ela já está acostumada a lidar com o foreigner, né? Com o intercambista, com o estudante de fora. Então o sotaque dela não é tão pesado quando ela quer, né? Quando ela quer manejar o sotaque dela, quando ela quer falar tranquilamente, a gente é muito tranquilo de entender. Estava comentando, né, Fernanda, assim, quando o Glaswegian ele quer falar entre ele, é um negócio impossível. Eu morei com escoceses, então o filho da minha host mother, quando ele queria me sacanear, não tinha nada que o Aaron falava, nada vezes nada. E o Aaron, beleza, filho. Ainda mais, acho que ele é adolescente. Mal, 20, não, 18, yeah, 18. Então ele é adolescente. Ele tem ainda, além de tudo, ele tem as gírias ainda do jovem, né? Que a gente sabe que é mais peculiar Sim, ainda, né? sim, exatamente. Right. E eu abri uma caixinha, né, Manu? E você falando do inglês, que a professora ela consegue ter esse, né, essa percepção para fazer mais compreendida, né, lá entre os alunos, tá? Nós tivemos uma pergunta na caixinha, puxando para esse assunto de estrangeiros, me perguntaram se lá na Escócia tem muitos brasileiros e estrangeiros. Se você viu brasileiros, ou se tem bastante estrangeiros lá, fizeram essa Tem, pergunta para mim. tem. Assim, brasileiro tem em todo lugar do mundo, né? Onde você vai dar de cara com brasileiro. Mas estrangeiro, bom, as universidades, elas são universidades internacionalizadas, né? É uma coisa que o Brasil está começando. Isso faz parte, inclusive, da minha pesquisa, que é a internacionalização do ensino superior. Então, uma coisa que a universidade brasileira está começando a buscar agora, as universidades europeias já estão com isso já tem muito tempo e um dos principais programas deles é o Erasmus, né? Então, os alunos se movimentam dentro da Europa com muita facilidade. Conheci vários alunos do programa da Erasmus, que é esse programa europeu de internacionalização. Dentro do meu escritório, por exemplo, não tinha ninguém. Não, mentira, eu ia falar que não tinha ninguém da mesma nacionalidade, mas tem, porque tem muitos orientais, então no meu escritório tinham 3 chineses. Mas nós éramos uma brasileira, um nigeriano, uma nepalesa, tinha um árabe, que eu não sei qual a etnia exata, e 3 chineses dentro do meu escritório. Então, a língua comum de comunicação é o inglês, não tinha escapatória.
né? Glasgow é uma cidade universitária, então tem, se não me engano, duas universidades muito grandes, que é uma particular, que é a Strathclyde, espero que a pronúncia esteja certa, e a outra é a pública, que é a Universidade de Glasgow, onde eu estudei. Então, a cidade é toda movida pelos alunos internacionais. Acho que 40% da Universidade de Glasgow é composta por estudantes internacionais, então todo mundo tem que falar inglês mesmo, não tem muita como fugir. Eu acho que muita gente gostaria de saber, antes de eu ir para a próxima pergunta, por que a gente escolhe a cidade que a gente escolhe? Por que a gente vai, por exemplo, você, por que você foi para Glasgow e não para outro lugar, por exemplo? Só para deixar claro aqui para o pessoal que não está. Eu gosto de falar o seguinte, Fernanda, eu não escolhi Glasgow, Glasgow me escolheu. O processo de doutorado sanduíche, ele é um processo muito minucioso, em que a gente tem que estar em harmonia com o orientador que vai nos receber. Então, a gente não escolhe uma universidade, a gente seleciona os orientadores que são possíveis orientadores de nos receber, e aí, com esse orientador, vem a universidade. Hello? Hey, E aí, então, eu escolhi 3 universidades para poder fazer o meu doutorado sanduíche. Recebi resposta das 3 universidades. 2 orientadoras ficaram enlouquecidas com a minha pesquisa. Um orientador, na verdade, que é de Southampton. Estou esperando até agora a resposta oficial dele. Ixi, não estou te ouvindo. Agora, voltou. Tá, voltou. Ligação, desculpa. E a professora que a gente mais se conectou, na verdade, foi a professora da Universidade de Glasgow. Ficou mudo, Gino? Ainda tá mudo? Não, agora para mim agora voltou. Tá. Como é que tá aí, Gino? Gino, hoje é o termômetro. Fala pra gente, Gino. It's back. Well, anytime, actually. Anytime. Então, a professora da Universidade de Glasgow, ela gostou do tema da minha pesquisa e ela me aceitou na Universidade de Glasgow. E a partir de então, a gente começou os trâmites para que eu fosse para a Universidade de Glasgow. Por isso que eu falo que Glasgow me escolheu. Então, das 3 universidades que eu me apliquei, onde casou, onde deu tudo certo, foi a Universidade de Glasgow. Great. Thank you very much. Let's My go pleasure. to the next question. Ligado a essa questão, né, de brasileiros, estrangeiros em Glasgow, temos uma pergunta aqui. Sobre o plano de investimento na educação e desenvolvimento para estrangeiros lá em Glasgow. O que você sentiu sobre isso? Pergunta boa, né? Pergunta boa. Então, o investimento na educação lá fora é massivo. É um negócio. Deixa essa luz acesa, ficou ótimo. Desculpa. O investimento na educação, ele é massivo, assim, é um negócio fora do comum, né? A Universidade de Glasgow é uma universidade de referência, inclusive, quando a gente compara os rankings das universidades, a Universidade de Glasgow passou a Universidade de Edimburgo. I'm so sorry for telling you that, mas é a verdade. Então, para você ter uma ideia, isso é uma coisa que não acontece na minha realidade no momento. A gente, o doutorando, ele é conhecido como PGR, que é Postgraduate Researcher. Ele tem direito a um escritório. Então, a gente trabalha de um escritório dentro da universidade. Era muito bonitinho, porque eu tinha uma mesa de estudo, né? Então, eu tinha uma mesa, eu tinha um computador, eu tinha cota de impressão, eu tinha um monte de regalias que o doutorando deve ter, né? Afinal de contas, a gente está fazendo uma pesquisa que vai ser publicada, que vai ser utilizado depois por outras políticas públicas, se quiserem, obviamente, para que isso seja implementado. Então,
é muito diferente isso, né? É importante, a gente comentou, a gente estava conversando sobre isso mais cedo, né, Fernanda? É, a forma como os doutorandos, primeiro, são vistos fora do país é muito diferente, né? Aqui as pessoas falam, ah, você recebe bolsa. Diversas pessoas, quando eu voltei para o Brasil, falaram assim, bom, acabou suas férias, né? Agora você vai começar a trabalhar. Como é que foi de férias? Eu falei, gente, eu não estava de férias, eu estava trabalhando, né? Participo de um grupo de pesquisa lá com a Universidade de Glasgow, filiado à minha professora, minha orientadora de Glasgow, que chama ELINET, que é um grupo de inglês. A gente tem Global English e EMI juntos nesse grupo. Então, a gente trabalha com publicações, conferências, newsletters sobre tudo que está acontecendo na nossa área. Então, assim, o doutorando, ele é respeitado lá fora. Então, aqui, quando a gente fala que a gente é doutorando, as pessoas falam, nossa, você ainda está estudando. Lá fora, quando você fala que você é doutorando, as pessoas ficam assim, oh my goodness, you're a PhD student, what are you doing? And so on, so on. E aí as coisas, o olhar que o estrangeiro tem para o PhD é completamente diferente do olhar que a gente recebe aqui. Isso é um negócio muito louco. E outra coisa que é muito interessante bom, a minha best friend, eu acho que ela não tá online porque agora já são 10 horas da noite, mas a minha best, que é a Jingwen, por exemplo, ela não precisa trabalhar. Ela só trabalha no doutorado dela, né? Ela só faz a pesquisa, porque, como o Gino tá falando, né, ser pesquisador é algo muito diferente de ser estudante. Então, lá, a gente é visto como pesquisador, porque a gente está desenvolvendo algo, né? Estou sendo até um pouco repetitiva, a gente está desenvolvendo algo que vai ser utilizado depois. Aqui a gente é visto como estudante. Então, Jingwen, por exemplo, ela não precisa trabalhar, ela está em Glasgow fazendo um full-time PhD, ela está fazendo o doutorado dela por completo lá, e ela está apenas realizando o doutorado dela. Ela não precisa trabalhar para se sustentar, não precisa de nada disso. Ela está lá inteiramente para desenvolver o doutorado dela. E isso é um pouco raro da gente ver aqui no Brasil, né? A gente gostaria de ser, eu tô assim, né, tô desenvolvendo meu doutorado apenas. Não, mas a gente tem que trabalhar, a gente tem que, no nosso caso, como a gente é professora de inglês, a gente tem que dar aula de inglês. E apesar do que, para mim, não é uma obrigação. Eu faço porque eu gosto, né? E eu não consigo me Exatamente. desvincular disso, eu não consigo parar de dar aula. Acho que é até um vício Então, complexo. para mim, tanto que eu estou aqui, né? Eu sinto como que eu posso dizer? As pessoas ficam meio, nossa, mas você não está trabalhando, porque eu afastei os 4 anos e as pessoas não conseguem entender por que você não está trabalhando. Você Então não tá, consegue né? estar recebendo salário e só está estudando. Então eu acho que existe muito não sei se preconceito, mas essa falta de entendimento, de repente. Olha, E eu vou colocar uma isso palavra está que é muito pesada na língua portuguesa, mas que é muito fácil de ser utilizada em inglês. It's an ignorance. É uma ignorância por não saber o que um doutorando faz, né? Não é preconceito. É não saber mesmo o que você faz, né? E Então, aí, nossa, mas eu estou 4 anos sem trabalhar, né? Não, eu estou trabalhando, estou fazendo pesquisa. Também vejo por conta da área, eu acho que a área nossa, de repente, não é porque não vê um produto, é, uma tecnologia. Nossa, mas professor de inglês precisa fazer pesquisa, por quê, né? Que você tem que não consegue trabalhar ao mesmo tempo. Então, assim, eu vejo muito isso. e Isso aí a nossa área, sim, cai no preconceito, né? Porque e isso que eu falei. acontece aqui. Tá vendo? Ó, o Gino tá lá assistindo a live e processando os dados. Eu estava fazendo análise de dados agora de tarde, mas eu parei um pouquinho para descansar. Mas enfim, o que acontece é exatamente isso. Assim, a gente não tem um laboratório para ir, a gente não tem, sei lá, uma análise de material, a gente não tem essas coisas para fazer. Mas as pessoas aprendem inglês graças aos pesquisadores, essa é a verdade, né? Porque a gente desenvolve metodologia, a gente revisa a metodologia, a gente
tenta compreender como é que o processo de aquisição linguístico acontece. Então, um professor, ele é professor porque ele aprendeu com um professor que leu uma pesquisa de alguém. Então, e a gente está do lado de quem desenvolve pesquisa. O meu doutorado em Glasgow, ele me permitiu conhecer pessoas gigantescas da minha área. Então, quando nós fomos a Oxford, a gente conheceu um professor, ele chama Heath Rose, que é um dos cabeças do EMI, é um dos caras que escreve livro e que se você vai procurar pesquisa, olha, é o cara, tá ali. Ele sentou para almoçar com a gente. E o cara é super humilde, uma pessoa super tranquila. A gente ficou discutindo sobre cachorro. Foi muito engraçado, inclusive, a nossa conversa, mas foi muito legal. E aí, assim, na verdade, todos os professores, isso é muito interessante, Fernanda, a gente nunca conversou sobre isso. Todos os professores têm dó de nós doutorandos, que eles falam, oh my goodness, I don't miss my time as a PhD, because that was so hard. Porque é verdade, assim. A gente quando... e uma coisa que tem que ser muito clara, assim, pra gente que é doutorando, e isso não aliviou minha pressão, tá? Mas deveria ter aliviado. O doutorado, a tese que a gente entrega, o produto tese que a gente entrega, não é a nossa pesquisa final, é a nossa primeira pesquisa. E ela vai ter erros, sim. Ela vai estar mal feita, sim, porque é a nossa primeira pesquisa. Então, um cara que está lá na frente para orientar a gente, ele não está orientando a primeira pesquisa dele. Né? Ele já passou por diversas pesquisas e para ele estar onde ele está hoje, ele cometeu os erros que a gente cometeu. Porque é só assim que a gente consegue entender o que é uma tese. Né? E evoluir, né, academicamente. E progredir como pesquisador. Exatamente. Mas a síndrome do impostor está aqui, do lado. Every single day. Pois é, eu estava lendo hoje, inclusive eu descobri, eu até te mandei um print. Eu estou estudando content-based, porque eu vou trabalhar o task-based, só que eu vou trabalhar o temático. Então, o temático está dentro do content-based. E eu descobri que o seu EMI está dentro do content-based, é isso? Ou não? Enfim, depois a gente discute isso. Em que sentido? Mas para sua tese, é porque eu vou unir, eu estou unindo dois planejamentos dentro do meu planejamento, o temático e o de tarefas, e o temático eu estava lendo que está dentro do content base, que o content base parece que tem 3 diferentes áreas. E eu estava vendo alguma coisa da sua tese, falei, o que a Manu estuda está aqui dentro, então, nessa linha, mais ou menos, tá? Não sei se eu estou ainda estudando essa parte. A gente pode Mas isso depois. A gente vive, né, estudando, aprendendo, e como você falou que não consegue desvincular das aulas, eu criei esse espaço aqui, porque a gente precisa também, né, de um espaço de fazer alguma coisa que a gente gosta. E para mim não é um trabalho, né? Para mim isso é um hobby. Eu gosto, eu curto, eu conheço, acabo descobrindo coisas novas da língua inglesa, né? Então vamos lá, Manu. Thank you very much for the second question. Let's go to the third one about the accent. O Gino falou para a gente na outra live a questão do accent, né? Mas aqui temos 3 perguntas do accent. Primeiro, o sotaque escocês te assustou quando você chegou aí? Você disse que já estava se adaptando lá, né, em casa antes. Sim. Assustou? Eu demorei mais ou menos um mês para poder entender. E eles são assim, né? Eu não sei se a gente pode falar essa palavra, mas eu já falei ela uma vez, eu vou repetir. Os motoristas de ônibus, por exemplo, eles são completamente sacanas. Porque o ônibus em Glasgow, por exemplo, você não paga. Funciona assim. Em Londres, você vai lá, paga seu cartão, você entrou no busão, você desce no ponto que você quer. Em Glasgow, não. Em Glasgow, por algum motivo, que eu não sei qual é o motivo, Jesus toma conta, os motoristas querem saber por que cargas d'água, para onde você está indo. Eu acompanhei a sua saga lá no ônibus. Você falava, de repente o motorista parou. E aí? Tem que descer do outro, desce do outro. Aí você tem que descer, e enfim. O ônibus em Glasgow é uma coisa muito louca. Aí o que acontece? O cara vai e ele não emite a passagem enquanto ele não descobre qual é o ponto que você vai descer. E aí, assim, você pronuncia de uma forma, por exemplo, tem um ponto lá, uma estação que é Partick, né? Aí o inglês americano vai falar Partick. Lá eles falam Partick. E até você
pegar, por exemplo, eu desci em Jordan Hill. Só que às vezes é Jordan Hill, às vezes é... Ai, meu Deus, agora eu esqueci o nome do bairro que eu morava. Anyway. E aí, É se ele tudo. não entendesse a sua pronúncia, ele ficava te esperando. Where? Até você responder o que ele queria ouvir. E ele é mesmo assim, igual mostra nos livros didáticos, ele fala meio assim, o escocês ele é meio, parece que está sendo é, grosso Não, o quando escocês ele é o está povo mais conversando. alegre e feliz que eu já vi na minha vida. Ele tá bêbado Sério? 24 horas por dia. Ele começa a beber 9 da manhã e vai forever. Really? Super rarely. É Super rarely. Você porque parece vai que encontrar eles com estão alguém bebendo, bebendo né? de manhã. Sim, mas é um povo muito briguento. Eu presenciei umas 3 brigas, se não me engano. E eu fiquei com medo. Ah, eles são violentos, então, de São verdade. briguentos, eles são briguentos. É um povo Mais que que dá mineiro, olha uma, lá, mano, mais dá que uma, mineiro. querido. O Gino tá, aí tá na Inglaterra, né? Não, filho, a Escócia a galera é da fight. Eu presenciei 3 brigas com facada, garrafada e sangue no chão. Oh my God. Uma delas foi dentro do ônibus, inclusive. Nossa, deixa pra lá, né? E eu morava num lugar super seguro, tá? Eu morava num lugar bom, eu não morava num lugar ruim, não. Mas, enfim, depois eu faço uma live sobre a Escócia e minhas aventuras na Escócia. They're very nice Please. and funny. Ah, mais gente boa que o mineiro? Sim, mais gente boa que o mineiro. Por incrível que pareça, Gino, eu sou mineiro, eu sou de Belo Horizonte. Os escoceses são assim. Eu fiz a. Bom, mas eu, assim, né? Eu tenho uma aluna, minha aluna não está online, mas minha aluna fala: Manu, você não é referência, querida. Se tiver um poste, você vai conversar com o poste, é a verdade. Então pode ter sido, né, um caso, assim, né? Um casamento entre o mineiro e o escocês que deu certo. Pode ter sido, não sei. Who knows? Very nice. Aí, seguindo essa mesma linha aí de sotaque, temos outra pergunta. Tem um colega meu que perguntou assim: e é necessário perder o nosso sotaque para que a gente consiga se comunicar? Ele falou que isso deixa ele meio em dúvida. A gente tem que se aproximar ao máximo do sotaque deles, ou se a gente for lá, que nem você, igual você falou, né? Ah, você fala tipo um inglês americano, como é que é lá, no caso? Mas vamos ou eles esperam que você fale o Fernanda, eu sou linguista. Você quer uma resposta de linguista ou você quer uma resposta de intercambista? intercambista, porque eu, como linguista, também já estudei muito essa questão, mas a gente tem que responder ao nosso público, né? Então, assim, a gente sabe que não, né? Mas, assim, como é que eles enxergaram isso? Como é que você viu isso lá? Eu, eu não tive problema. Na verdade, assim, eu até então, bom, eu morei pensando em tempo de relevância de estadia, eu morei em 3 cidades. Eu morei 4 meses na Flórida, morei 8 meses em Boston e eu morei 6 meses em Glasgow. Antes de ir para Glasgow, eu fiquei 2 meses em Londres e eu cheguei a achar, por algum motivo, que meu inglês era bem British. Mas quando eu cheguei na Escócia, todo mundo achava que meu inglês era canadense. E eu descobri uma coisa. Quando a gente não consegue identificar a origem do sotaque do falante, eles falam que é canadense, porque eles falam que canadense não tem sotaque. Então, eles Pois não é. conseguem perceber o sotaque da pessoa. Ah, are you Canadian? Fala, não, dear Lord, I'm not, for God's sake, I'm Brazilian. Anyways, o negócio é o seguinte. O negócio é o seguinte, dona Fernanda. O negócio é que eles vão perceber qual é que você tem vestígio. Para você ter um inglês 100% britânico, você tem que. No, my English is not British at all. A gente acha que é porque a gente força. E não adianta, igual o Gino estava falando, oh, cheers, mate. Cara, você tem que estar lá há muito tempo para você pegar um trejeito desse. Eu não peguei o cheers, eu falava, mas assim, não é uma coisa espontânea, né? Eu vou falar, às vezes eu falo cheers, às vezes eu falo thanks, às vezes eu falo thanks.
I don't know. Mas a questão é que, por exemplo, as pessoas pegavam o meu accent, as pessoas pegavam, não accent, perdão, as pessoas pegavam o meu linguajar quando eu falava trash. Porque trash é uma palavra completamente americana. E eles não usam trash, eles usam... Não, não parece, Debinha. Debinha é minha amiga, Debinha mora em Orlando e a gente foi flatmate na Flórida. Foi o primeiro lugar que a gente morou juntas. Ah, então, assim, eles não usam a palavra trash, eles usam rubbish. Eles usam rubbish e eles usam bin. Então, a língua entrega a gente quando a gente fala trash. O Aaron, na verdade, ele ficava muito enfurecido comigo, porque ele falava assim, "You're not in America, why are you talking like an American?" And I was like, "I'm not American, I'm not talking like American, I'm just, I don't know, I'm using trash." You know, like, I don't know, for some reason. E aí isso entrega a gente. Então não adianta Tá a gente vendo? querer Então, aproximar de sotaque, cara, não adianta. A gente vai se entregar de alguma forma ou de outra quando a gente falar uma palavra que eles não reconhecem. Porque os caras estão lá há 30 anos, 20 anos, que seja, eles sim, têm um inglês de lá. E a gente tem um inglês que a gente aprendeu. Eu fico muito enfurecida. E eu já fui procurada, inclusive, eu já tive aluno porque falava, o seu inglês é britânico. Eu falei assim, sure. It is. Do you want me to speak British English? I'll try my best. You want me to speak American English? I'll do what I can do. Mas, assim, a gente tem um inglês abrasileirado. E isso my não vai English is mudar. Brazilian, for sure. My I have a English is Brazilian completely English. Brazilian. E por que é Brazilian English? Porque a gente aprendeu com inglês com um professor americano, a gente aprendeu com um professor britânico, a gente aprendeu com um professor escocês, canadense, australiano, neozelandês, South African and from all over the world. Então a gente vai ter resquício lá no nosso HD de tudo isso. E tá tudo bem, viu, amigo? Ele que me E perguntou. tá Então, tudo nós, como linguistas, lindo. nós respondemos que that's alright. Não tem problema nenhum você ter o seu sotaque, a sua identidade, a sua identidade. O que É seu importa é a registro. comunicação. É. E a gente falando disso, é uma coisa muito engraçada. Outro dia um amigo meu estava me perguntando, é meio tenso da gente falar isso, né, Fernanda? Porque o que acontece é o seguinte, o meu grupo de pesquisa, inclusive, é Global English. O core da minha pesquisa, o core da minha orientadora, o core do meu grupo de pesquisa, que é o ELINET, ele é Global English and EMI. O que é Global English? O inglês do mundo inteiro. Quer dizer que você vai aceitar qualquer tipo de pronúncia? Não, não é isso. Não estou dizendo isso. Mas você vai virar para o escocês. O escocês ele não fala worry, ele fala worry. Você vai virar para o escocês e vai falar com ele: "Ah, querido, não é worry, é worry." Não faz sentido. No sense whatsoever. Então, assim, o inglês ele pertence a quem fala. Então, se você está falando, desde que você seja entendido. Eu costumo dizer o seguinte, o que a gente tem que respeitar? Respeitar a tônica. A tônica da palavra é o que mata a compreensão. Então, se você joga a tônica no lugar errado, é igual a água e agua. Você não chega na casa da pessoa e fala, me dá uma agua, a pessoa não vai entender, né? Então, é a questão da tônica. Respeitou a tônica, fez sua comunicação ser entendida, querido, corre para o abraço, que é isso, né? Você fala inglês para o mundo, você fala inglês com nigeriano, você fala inglês com escocês, você fala inglês com finlandês, você fala inglês com russo, você fala inglês com o mundo, né? Aí nós temos que nos preparar para o contrário, para receber, para compreender. Então, a gente fala o nosso inglês, a nossa identidade, mas se nós vamos para a Escócia, é claro, a gente tem que estar preparado, de repente, para as diferenças que a gente vai ouvir, mas não que a gente tem que mudar o nosso jeito de falar, não é? Não. Assim, né? De novo, é aquilo, a gente tem que ser inteligível. O inglês, ele tem que ser inteligível, tá? Sim. Porque tem algumas pessoas que conversam e realmente fica um pouco difícil de entender, né? Mas é um assunto complexo, é uma tese. É uma tese. All right. Então, sobre o sotaque, era isso. E agora eu vou abrir aqui para our last question. Sobre alguma curiosidade, alguma dica, alguma coisa que você queira nos dizer sobre alguma especificidade do inglês escocês. Olha,
eu anotei 3 coisas que, assim, uma que eu aprendi, na verdade, que é Baltic. Eu até fiz um reel sobre isso, né? Então, quando tá muito frio, eles não falam, oh, it's freezing. Eles falam, oh my God, it's Baltic. Aí você fica assim, Isso eu aprendi com Baltic, você. Baltic, what the... Enfim, então eles falam muito Baltic e eles falam muito boiling quando tá quente demais, que é tipo fervendo. Eles usam muito essa expressão. Uma coisa que os escoceses falam demais, que é quando eles querem ser entendidos, eles falam, do you know what I mean? A Gina fez uma pergunta. Calma, Vamos Gina. ver. O que vocês acham sobre o O que sotaque você... brasileiro de inglês? Desculpa, Fernanda, pode ler. Não, e o que... Go ahead. Porque eu já ouvi de várias pessoas que acham que o brasileiro é uma das nacionalidades que o inglês não é o mais fácil de entender, mas eu não sei. Que é o De mais novo, fácil de entender. Gina. Não, que não é. Que é o mais Né? fácil. O que é Hã? Peraí. que os brasileiros falando inglês é mais fácil de entender do que, por exemplo, um árabe, um chinês, de repente. Acho que depende da fonética, né? Acho que nossa fonética, de repente, eu estou chutando, eu nunca estudei isso, mas de repente pela origem, né? Por ter algumas questões vindo do latim, Não, eu umas acho coisas que depende da pessoa, porque tem muito brasileiro que fala muito bem, tem muito brasileiro que não fala bem, né? é que a pronúncia acaba que não fica tão corrompida, não sei, acho que tem alguma coisa, questão fonética que a gente se assemelha, de repente. Não Eu sei. acho que eu acho que é muito individual, eu acho que depende muito de pessoa para pessoa, porque a gente tem um preconceito linguístico muito grande com o indiano. E na verdade tem indianos que falam inglês belíssimamente Tem bem sotaque. e sem sotaque nenhum. Então, eu acho que depende muito bem. Inglês e chinês também depende muito. Por quê? E aí, de novo, a gente esbarra no ambiente que a gente está. Eu estava no ambiente acadêmico. Tecnicamente, as pessoas que vão estar comigo, elas vão falar um inglês muito tranquilo de entender. Então, minha melhor amiga da Escócia é chinesa, o inglês dela é. A escrita dela, gente, a escrita dela é perfeita. Ela escreve melhor que a minha orientadora. Eu acho que tem um pouco de individual mesmo, né? E um pouco, de repente, eu não sei, eu vou estudar isso, vou tentar ver se existe alguma explicação mais. Mas eu não sei, assim, quem fala, isso é uma pergunta, Gino, quem fala que é mais fácil de entender? Porque nós entendemos o inglês brasileiro muito melhor do que qualquer outra nacionalidade, porque nós somos brasileiros, a gente comete os mesmos erros, a gente tem o mesmo registro fonético, e é por isso que a gente entende bem, sabe? Cultura, Agora, questão do sim, é filatórica. exatamente. Ô, Gino, não sei, eu não sei qual lugar que você está, mas tem um lugar na Inglaterra que eles não falam o TH mais. Eu adoro discutir essa questão do TH, que a galera fica se matando para falar, vamos aprender a fazer o TH. Eu falo assim, pra quê, gente? Tem um monte de lugar que nem pronuncia mais. Eu morei com uma alemã, ela pronunciava como F, né? Não, Nothing. não, não, eu não estou nem dizendo na Alemanha, eu estou dizendo dentro da Inglaterra. Existem lugares que não se falam TH. Ah, sim, entendi. Então, é, exatamente. Exatamente. Tem alguns lugares que usam F no lugar do TH e é dentro da Inglaterra mesmo. Isso isso dá mais um artigo. Thank you, exatamente. Ah, aí, outra palavra, não sei, Cheers, Gino vai, cheers. cheers. Gino vai começar a prestar atenção nisso agora que eu estou dizendo, as pessoas, eu vou até escrever aqui, as pessoas lá, quando querem falar de you, no plural, elas falam use, com S. Isso isso é um negócio muito interessante, né? Por exemplo, a gente chega num restaurante e a pessoa quer saber, são só vocês? Elas falam assim, it's only yous. Então, assim, isso é uma marca registrada do Reino Unido. Isso mesmo, Debinha, isso é uma marca registrada do Reino Unido. Eu percebi isso na Inglaterra, isso é muito frequente e muito forte na Escócia e na Irlanda também.
E New É. York também não sei. Então, assim, ensinar inglês hoje, no século, nem sei que século que a gente está mais, mas em 2023 é um negócio muito complexo, porque depende muito do objetivo que o aluno tem para aprender a língua, A né? inglês é Porque branca, né? Então todo mundo fala, cada um traz a sua seu marca, jeitinho pela língua, começa que mistura, e aí vira uma, né? A meu sogro é de New York usa muito use guys. é. Legal. E aí, como é que você corrige o cara? Como é que você fala assim, querida, you guys? Não dá, né? Não dá, né? Linguística, sociolinguística em ação aí. Ai, Estudei gente, por isso bastante que eu amo sociolinguística para língua. passar na seleção do doutorado. Nossa, gente, o que mais, Manu? Vamos lá. Uma Tem mais frase alguma legal que coisinha? a minha Adorei essa Rosmarta questão fala do muito. use. É um negócio Sorry. muito legal. Not at all. Há uma frase que ela fala muito, do you know what I mean? Então, tudo que ela tá conversando, ela fala assim, do you know what I mean? Do you know what I mean? E assim, mas na verdade, o meu choque com ela foi, eu demorei, tipo, tive que pedir pra ela repetir umas 3 vezes quando ela tava falando assim, don't worry. Don't worry, don't worry. Aí eu, don't worry, don't worry. Eu falando, eu brasileira falando, é muito fácil de vocês entenderem, né? Mas ela falando comigo, gente, eu olhava pra cara dela e falava, o que que essa mulher tá falando? E ela muito paciente, muito tranquila. Aí eu, worry. Ela, yeah, worry, worry. Aí eu, ok, good. No, I'm not gonna worry. Don't worry. Interessante, né? Como é morar fora é muito bom. Essa imersão, né? Essa imersão é bem importante para a gente adquirir mesmo uma língua, né? É, Ajuda muito. exato. Pessoal, você tem mais alguma coisa, Manu, para nos. Deu mais ou menos o que o 7:40, yeah. programa aqui para lá. Se alguém tiver alguma coisa para perguntar aí, já que temos bastante gente. Oi, Antônio, tudo bem? Antônio, ele foi comigo para uma capacitação em Washington. A gente ficou 2 meses em Washington, Ah, que o grupo legal. Oi, isso Antônia. foi em 2016. Foi muito bom mesmo, bem Ah, bacana. Nós pegamos a pior nevasca desde 1929. Parece que não tinha uma nevasca daquela. Nós ficamos uma semana presos no hotel, sem poder sair, estocar comida. Isso foi uma loucura. nossa, que dó. O Antônio fez uma pergunta muito boa e a resposta é muito simples. É feijão tropeiro, porque não tem. Não tem tradução. Loved it. Adorei, adorei. Então não tem, né? Não, não, não tem. Lá o nosso feijão é um pinto beans, né? Eu não É um sei, porque em feijão preto. Glasgow, Feijão em Glasgow, a comida lá é muito diferente, né, Fernanda? Então eles falam e desse. Porque lá. esse assunto um dia eu vi em algum lugar e depois uma colega nossa não falou e confirmou e que feijão lá era assim. Mas que tem também cada tipo de feijão, né? Então tem tipos diferentes de feijão. Eles nem têm feijão com molho aqui. Não, o feijão deles é beans mesmo, que é vermelhinho, mas eu já vi dele preto também, e com molho de tomate, né? Assim que eles comem feijão lá. Foi meu, Molho de foi tomate. meu, foi meu contato com o inglês, porque é canned, né? Ele vem na lata, né? Como se fosse um molho de tomate com feijão. Eles acham muito esquisito quando eu falava que o feijão era salgado, né? Que aqui no Brasil, mas como que você come feijão salgado? Que nojo, que nojo. É o que você come. É meio doce, né? É adocicado do molho de tomate, né? Molho de tomate é doce. E de brinde os chips. Chips. Very important word to know. Ô, Gino, eu achei que eu fosse enjoar de batata frita, mas hoje eu já comi batata frita. Não dá pra enjoar de batata frita. Batata
é bom, né? Batata é bom, batata é muito bom. E é o que salva lá, assim, que é a comida que É você o que olha que você fala, não acha esquisita. Olha, essa comida não é esquisita, me é familiar, vou comer. Chips. eles comem purê de batata lá na Comem. Glasgow, Mashed igual potato. americano, mashed potato. Não, Ok. não é igual americano que é todo dia, né? Porque o negócio deles lá, na Escócia, eles falam que a comida lá é frita e refrita. Tipo assim, eles gostam tanto de comida frita que você só acha comida frita. E você só acha comida frita. De manhã, de tarde, de noite, French fries. Oh, desculpa, chips. O café da manhã lá é o quê, Glasgow? O típico, Chips? assim, né? Lógico que cada um fala uma coisa. Chips. Ah, eles têm o British Breakfast, que é comum, né? Que é feijão, ovo, salsicha, haggis. Haggis eu acho que é tipo um chouriçozinho, assim, ovo frito, linguiça, bacon. Esse é o café da... Assim, eles... Posso estar muito enganada, tá, Gino? Me ajuda aí, mas eles não acordam cedo. Então, o que é muito comum para eles é o brunch. Ah, umas 10, né? É 9, 10 horas da manhã. Depois Então, do assim, esse almoço é... que hora? Não tem almoço. Ou não tem almoço? Não Não tem tem almoço, almoço. né? Eles vão direto pro dinner. Brunch and dinner. É. Ah, ok. Tanto é que a hora que eu ia pro pub almoçar, eu e Jim Gwen, a gente ia almoçar no pub e o pub tava vaziaço. Era a gente comendo lá todo dia. Não abria meio-dia, abria meio-dia e meio. Não. A minha host mother, quando eu acordava às 7 horas da manhã, ela, for God's sake, Emma, why are you waking up so early? Tá doida? Pois é. Ela ficava indignada comigo levantando so early. Eu dava comida para os cachorros, né? Porque o cachorro ficava louco, desesperado, com fome, porque eu tava acordando 8 horas da manhã, saindo 8 horas da manhã. É bem diferente a cultura, né? Inverno também, né? Deve contribuir para isso. É, Escurece cedo. é. O Chá Antônio com tá dizendo leite que eu já até acostumei. né? Mas eu não tomo, Antônio não. tá dizendo, deixa eu ver se tem uma. Feijão doce, chá com leite. Ah, tá, você falou chá com leite, eu não tinha entendido. Chá com leite, quando eu fui a Londres, eu não experimentei também, não. Aí eu passo água com leite. Na verdade, o leite daqui já é aguado, né? Mas enfim, não dá, não. Salada para eles ervilha e milho, isso mesmo. Peas and todo tipo de corn, né? De milho, de repente, deve ter. Teve um dia que minha host mother falou assim, que eu tava precisando comer salada. Eu falei, oh, beleza, vamos comer salada. Era ervilha. Eu falei, what? Ai, gente, coisa, né? Da saudade da comida, né? A gente acaba ficando com a Dá, saudade da nossa dá. Mas eu não posso reclamar da minha host mother, porque ela era muito prestativa e ela nunca me deixou passar fome. Então, ela sempre ficava preocupada. Todo dia que eu chegava em casa, ela, Emma, you eaten? Have you eaten? What did you eat? What did you have for dinner? Tem comida na geladeira, come comida. alguma coisa. Então, assim, esse foi um diferencial muito grande para eu ter escolhido a casa que eu escolhi. Foi a pessoa. We're lucky. Não foi, não foi paraíso, Não é. né? Não é um paraíso, mas é uma pessoa que ela sentava na minha cama para conversar comigo. Ela me levou para Oh, uma Gaelic Night, que foi uma noite gaélica, que foi super divertido, que eu dancei com os escoceses. que lindo! Foi muito legal, mas foi assim, foi uma experiência de outro mundo, mas por conta dela, né? Que foi uma pessoa que fez o diferencial na minha vida em Glasgow. Fez passar rápido, no sentido de que quando a mamãe adoeceu, ela chegou e me deu um abraço. Aí depois a gente falou assim: olha, Emma, se você morrer, como é que a gente faz? Ela, eu vou casar com o Diego para ele não ficar viúvo. Eu falei assim: tá bem, quer mais? Ela, onde que você quer? Ela era muito engraçada. Eu falava assim, Bal, você me creme e me joga no Thames. Ela, o Thames você tá muito longe, eu vou te jogar aqui no Clyde, pode ser? Eu falei, tá bom, pode me jogar no Clyde, então. Que bom, ela tinha bom humor, né? Tinha, tinha. Que bom.
Que bom que sua experiência foi boa, né, Manu? Que bom, fico Ai, feliz. não posso reclamar, não. Miss her. Muito Vou bem, ligar pra ela amanhã. acabou, né? E acabou, né? Veio passar rápido, né? Time flies. All right. So, I'm going to finish All our right. Wrap it cooking up. talk. Number 2, let's wrap it up. So thank you very much for coming My pleasure. again. And we can do it again. Absolutely. Be my guest. Ok, então, obrigada, gente, todo mundo que participou da live e a todos que ainda vão assistir, né, Bye, everyone. esse, esse nosso bate-papo. Thank you, mates. Thank you, mates. Cheers. Cheers. Obrigada, Manu. Até We keep in mais. touch. Beijinho. Bye, Bye. bye, bye, bye.